Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui pelo portal repórternordeste.com.br, realizando mais uma live. Desta vez, hoje vamos conversar, vamos bater um papo a respeito do futuro da Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, nesse contexto de privatizações, de concessões, etc. E a gente vai falar um pouco a respeito disso, a gente vai resgatar um pouco da demonização que houve no passado a respeito das privatizações. Hoje o regime mudou, mas será que os serviços públicos eles tendem a melhorar, as pessoas vão pagar mais caro por esse serviço? A gente teve o exemplo mais recente, que foi a venda da companhia, da CEAL, a Companhia de Luz Alagoana, que era federalizada desde a época do governo de Valdir. Então, ela foi vendida e virou equatorial, mas as ações da justiça, elas praticamente explodiram desde então, com muitas reclamações, desde contagem na hora de se fazer a medição de luz, até, enfim, uma série de outros erros. Mas aí, eu vou hoje deixar o espaço para o bate-papo com duas que são grandes conhecedoras desse assunto a respeito da Casal e também a respeito desse processo de privatização, a Daphne Orion. É assim, Daphne, que fala o seu nome? Correto, Daphne Orion, que é presidente do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas, e o professor José Menezes, que integra a rede de cátedras sobre dívida pública. Como vocês, tudo bem, tudo tranquilo? Eu vou começar com a Daphne Menezes, porque a Daphne, ela lida melhor, digamos assim, ela tem uma proximidade maior com essa questão mais burocrática, principalmente em relação a Casal. Eu pergunto para você, Daphne, se o projeto de privatização ou de concessão da Casal, ele na prática, na teoria, diz que vai ter a universalização do serviço de saneamento em menos de 10 anos. Por que o sindicato ele reclama tanto? É porque o sindicato ele quer ser do contra, é isso? Boa noite a todos que estão nos assistindo agora, através dessa live, né? Eu não gosto da palavra novo normal, né? Eu tenho dito isso, insisto em dizer, estou falando muito em novo normal, mas toda vez que alguma coisa é normatizada é para justificar os abalos de uma crise, né? Foi assim em todos os pós-guerras e em todos os pós-pandemias. Exato. Mas é a forma que a gente está encontrando alternativa de se comunicar. Boa noite, professor Menezes, não te conheço ainda pessoalmente, mas já tive ótimas referências lá na unidade serrana da Casal, o senhor tem grandes fãs. As impressões são as melhores possíveis, né? Odilon, muito obrigada aí pelo espaço, Odilon ter feito um trabalho de informação, né, que é o trabalho da imprensa, mas muitas vezes a imprensa foi questionada com relação a esse papel e agora ela não está sendo só questionada, ela está sendo hostilizada, né, que eu considero isso o pior. Questionar, a gente pode questionar sempre qualquer coisa, mas a agressividade e a hostilidade com que a imprensa tem sido tratada, não há nada que justifique. Então, Odilon, parabéns pelo teu trabalho e de todos que fazem a imprensa no Estado. Bom, obrigada pela apresentação, mas, sem dúvida, o grande especialista aqui é o professor. Para mim, sempre o professor vai ser o especialista. E eu sei que eu vou aprender muito hoje com ele, assim como todos que estão nos assistindo. Bom, Odilon, é a tua pergunta que é extremamente provocativa e cabe muito bem nesse momento, né? O sindicato, ele não tem como ser contra a universalização do saneamento, né? Essa tem sido a nossa bandeira durante muitos anos, né? Os sindicatos urbanitários, que têm se construído como sindicato cidadão, né? Adotou esse adjetivo como marca sua. Isso significa dizer que não só são as questões que envolvem ali os trabalhadores que nos importam, né? Nos importa muito tudo aquilo que envolve a sociedade como um todo, tudo aquilo que impacta na sociedade, sobretudo nos direitos sociais. E água, sem dúvida, e saneamento básico é um direito social de todos e todas. Então, essa bandeira da universalização do saneamento a gente já defende há bastante tempo, né? Muito antes desse
projeto ser colocado em pauta. Então, o que nos coloca hoje contrários a esse projeto é justamente a defesa dessa bandeira. É por nós entendermos que o saneamento tem que ser universalizado, que a distribuição de água, sobretudo, que é algo essencial à vida, tem que ser universalizada, que a gente se coloca contrário a esse projeto. Porque só para a gente iniciar a nossa conversa, uma das premissas do projeto está lá colocado agora no edital, está posto no edital, né, isso já é documento público, no Diário Oficial, onde foi publicado, você pode ter acesso a todo o material através de um link que eles disponibilizaram, tem um resumo do edital, mas você, no diário, mas você pode ter acesso ao material completo. E está lá colocado que comunidades com menos de 1.000 habitantes não serão atendidas. Então, como é que a gente, que defende a universalização do saneamento, pode ficar a favor de um projeto onde comunidades com menos de 1.000 habitantes vão ficar de fora daquilo que está sendo apresentado como a grande bola da vez para o saneamento, como onde vai ter a maior parte, grandes investimentos bilionários, né? As somas são vultuosas, né? O que está lá colocado no projeto é bilionário de investimento. Então, como é que fica essas comunidades com menos de 1.000 habitantes? Quem vai ser responsável por elas? Isso não está dito no projeto. Deixa eu interromper você numa coisa. Qual é o conceito de comunidade que se coloca no Diário Oficial? Quando você fala que, para a interpretação que você teve, essas comunidades ficam de fora. Que conceito de comunidade é esse? É o quê? Grota, favela, bairro? Explica melhor a respeito disso. Perfeito, Adriano, boa pergunta, né? Isso está colocado na área de concessão. Então, precisamente povoados. A gente pode dizer povoados, mas o conceito de comunidade não existe expressamente no edital. O que existe é a área de concessão. E na área de concessão você exclui povoados dos municípios com menos de 1.000 habitantes. E aí nós temos também essa dúvida. Se, por exemplo, Maceió, um Benedito Bentes da vida, né? Vamos dizer, um bairro semelhante ao Benedito Bentes ou as Grotas, que tem menos de 1.000 habitantes, vão ser cobertos pelo projeto ou não? Né? Nós temos essa dúvida também, mas, a princípio, se a gente pegar Marechal Deodoro, por exemplo, as cidades, os povoados com menos de 1.000 habitantes, de Barra de Santo Antônio, de Atalaia, de Marechal Deodoro e de outros municípios, ficam de fora. Eles pegam aquelas que são considerados, que eles consideraram como áreas urbanas. Então, área rural fica de fora. Uhum. Então, nesse sentido que se coloca o contrário, né? Porque essa tua pergunta é boa e é a pergunta que a gente tem feito, inclusive, antes da publicação do edital, nós participamos ativamente, enquanto fórum, da audiência pública que teve no Tribunal de Justiça, e nenhum dos nossos questionamentos foram acatados no edital. E questionamentos não dos sindicatos urbanitários, questionamentos do Fórum em Defesa do Saneamento Público, que é composto por diversas entidades, inclusive pela sociedade civil organizada, por representantes de comunidades. Então, se era para ouvir a população, que é o objetivo de uma audiência pública, nós colocamos, né, as sugestões e nenhuma delas foram acatadas. Felizmente, o edital saiu pior do que a encomenda, como se diz. O principal ponto, antes de eu passar a palavra para o Menezes, para o sindicato, o ponto mais difícil de engolir é exatamente esse do não atendimento de algumas comunidades, é isso? Esse é o principal ponto, quer dizer, se retirasse esse ponto do projeto, ele seria bom, é isso? É essa a interpretação do sindicato? Perfeito, nós temos 2 pontos, na verdade, e os 2 têm a ver com a questão da universalização. Esse e o fato de que o projeto acaba com o subsídio cruzado. E aí eu preciso, né, citar como exemplo a recente entrevista do prefeito de Maceió, que reclama porque o que é arrecadado em Maceió... Você fala, né? Oi? Não, desculpa, não foi a entrevista recente dele na Rádio Difusora, não. Foi essa que você fala? Sim, do prefeito de Palmeira a respeito do projeto, que reclama, pelo fato da arrecadação de Maceió não ficar em Maceió. Por que não fica em Maceió?
Porque para levar água para o Alto Sertão, para lá para a Unidade Serrana, que o professor Menezes conhece bem, que tem cidades onde é dificílimo, né, fazer o abastecimento de água, inclusive até hoje tem dificuldade, a própria Casal tem dificuldade de fazer esse abastecimento, já reconheceu diversas vezes, né, tem inúmeros projetos a desenvolver, mas já foi bem pior. Então, essas cidades precisam do subsídio cruzado, senão não consegue levar água. E aí fica a grande pergunta, essas cidades estão de fora do projeto. Então, como é que vai ficar? Ficaram de fora do projeto, não vão ter mais o subsídio cruzado, a Casal vai continuar com a responsabilidade sem poder fazer essa contrapartida da região que dá mais lucro. Então, como é que a Casal vai conseguir se sustentar para levar água para esse povo? Para levar água para o Alto Sertão, para a região agreste, serrana? Como é que, não responde, esse questionamento nós também fizemos, e também não consta no edital, porque essa parte da população ficou esquecida no edital, tá? São os invisíveis, né? Podemos chamar, são os invisíveis do edital. Então, um projeto que se diz com o objetivo de universalizar deveria ter começado pelas áreas que carecem de aumento da distribuição de água. Por que não começou pelo sertão? É a grande pergunta que a gente faz. Por que esse projeto não se iniciou? Se a ideia é universalizar, as regiões metropolitanas, a Casal já atende quase que 100%. Por que não começar por onde não tem ainda? Pelo sertão, pela unidade serrana, onde a gente tem uma dificuldade grande de levar água, né? Não, começou por onde dá lucro, né? Menezes, responda essas perguntas aí da Daphne. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao convite e eu queria colocar exatamente a importância de continuarmos esclarecendo sobre esse tema, porque nós estamos vivendo um momento muito interessante, aliás, muito difícil. Um momento em que nós precisamos de água e sabão para fazer uma parte do combate ao coronavírus. E é exatamente nesse momento em que se fala de combate, ou criar formas de combate à pandemia, o que nós estamos vendo é exatamente um processo no qual essa dupla fundamental, sabão e água, que já não tem em todos os locais, porque eu dou aula no sertão, em Santana de Ipanema, e sei perfeitamente a dificuldade. Então, no momento que nós estamos passando, em que o Estado deveria estar preparando-se para enfrentar não só o pico da pandemia, mas momentos posteriores, então é muito grave. Privatizar significa criar mecanismos para que determinados setores vão ficar de fora. Então, é muito sério por quê? Aí antes eu queria só lembrar uma coisa. Eu peguei aqui várias coisas. Eu peguei o que está acontecendo com as empresas que privatizaram em outros países. Eu peguei uma nota técnica do DIEESE, que toca na questão fundamental, e estou aqui também com o caso de Mato Grosso. Eu sou de Mato Grosso, e Mato Grosso já foi privatizado. Primeiro eles municipalizaram, depois eles privatizaram. E eu até te mandei um vídeo do ex-prefeito. O prefeito lá tomando água suja, que a gente vai explicar melhor essa história também. Vamos chegar a ela. Eu vou tentar pegar aqui esses vários aspectos, mas vamos pelo começo. Esse processo, ele tá na nota que o DIEESE fez, diz bem claramente aqui, é o Programa de Privatização do Saneamento no Brasil. Ele foi criado em 2016, é o Programa Parceria de Investimento, PPI. O que ele propõe? Ele propõe que o BNDES vá dar 80% dos recursos para criar um fundo de apoio à estruturação de parcerias. Veja bem, está se falando de privatizar, mas parte do capital vai ser estatal. Nada diferente do que foi o processo de privatização de todos os setores. Mas eu só queria lembrar uma coisa, se não fosse a CEAL, nós não tínhamos energia. Se não fosse a Casal, nós não tínhamos água. Se não fosse a Telasa, nós não teríamos telefone. Se não fosse a Petrobras, nós não teríamos combustível. Se não fosse a Eletrobras... Ou seja, se não fossem as empresas estatais, nós estaríamos ainda há 30, 40, 70 anos atrás. Então, a primeira coisa é destacar a importância do Estado. Bom, mas aí é que está. A privatização ela está ocorrendo justamente no momento em que você colocou que a lucratividade é recorde.
Então, vamos tentar entender o que é isso. Bom, antigamente dizia que as empresas estatais eram ineficientes, eram deficitárias. Não é o caso. Ela está com um lucro maior. Então, a questão toda é de onde é que vem todo esse processo. E aí é que essa nota do DIEESE, ela vai lembrar o seguinte: esse fato está ligado diretamente à Lei Complementar 156 de 2016 e essa Lei Complementar de 2016, 156, é ela que vai detonar tudo. Sabe o que é essa lei? Essa foi a lei que rolou a dívida de Alagoas por mais de 20 anos. Então, esse é o detalhe. Falarmos do tema da privatização da Casal, não podemos falar sem associar o processo de endividamento do Estado. Por quê? Durante muito tempo, nós tivemos a Lei 9496 de 97, que é o que nós, do Núcleo, estamos analisando. Ela rolou a dívida de Alagoas por 30 anos. 20 anos depois, aí começou a entrar em colapso. E aí criou-se exatamente essa lei complementar. E essa lei complementar, que rolou a dívida por mais de 20 anos, que deu uma nova etapa de endividamento, que permitiu 2 anos sem pagar a dívida, é ela que está cobrando. É essa renegociação da dívida que está cobrando que todas as empresas estatais sejam privatizadas. Eu tenho aqui as outras. Nós temos aqui, olha, a do Acre, a do Amapá, a de Santa Catarina, Alagoas, Ceará, Caema, Maranhão, Cajepe. São várias. Percebam que não é uma coisa única como Alagoas. É uma política definida de privatização, aonde a renegociação da dívida era esse dinheiro que estão vindo, andando para cá, em parte, é parte desse pacote. Ou seja, a dívida de Alagoas foi e continua sendo o responsável pela renegociação, que é a renegociação que exige a privatização, independente se for estatal, se for rentável ou não. Então, aí é que está. Essa questão aqui é importante porque quem são os responsáveis pelo processo de sucateamento do Produban? A dívida de Alagoas, a maior parte é do Produban. Vamos só fazer a conexão. Se a dívida de Alagoas, que rolou por 30 anos, que depois de 20 teve que voltar a renegociar, praticamente 60% dela veio do Produban. Então, olha só, para rolar a dívida, que grande parte é do Produban, está se exigindo as privatizações, que não foi só ela, foi também a CEAL. Mas não é só isso, está no processo de privatização, o estádio, está no processo de privatização de tudo. E aí eu tenho uma pergunta a fazer, qual é a função do Estado? Qual é a função do Estado Nacional? Ou da sua unidade federativa? É cobrar imposto de pobre, fazer renúncia fiscal para rico, pagar juros a banqueiro e acabar com todos os direitos? É isso? Bom, então, no primeiro momento aqui, então, eu queria exatamente destacar esse aspecto. Então, o que nós estamos correndo risco aqui? O que nós estamos correndo risco é de que os usineiros que não pagaram a dívida junto ao Produban, que são responsáveis pelo principal da dívida, nós agora estamos liquidando a Casal. Nós estamos liquidando a Casal porque, para renegociar a dívida, o governo está exigindo. A população tem que entender esse processo. Se nós não entendermos isso, a gente fica só ruim ou bom. Não, isso aqui é um processo de destruição do Estado. Mas aí, antes de passar a palavra, só lembrar. Quem comprou a CEAL? Foi um banco. Quem comprou as principais empresas de energia? A Energisa. É o Itaú. E a pergunta que eu faço é, será que esse processo de privatização, além do que está na lei complementar de 156, não é uma exigência dos bancos que estão fazendo empréstimo, para que eles também comecem a tomar conta? E comecem a tomar conta com o dinheiro do BNDES. Bom, eu só queria fazer essa introdução para que possamos entender a complexidade aonde se insere o processo de privatização da CEAL. Desculpa, da Casal. Menezes, eu passando um pouco a palavra também para a Daphne. Daphne, levando em conta todo esse contexto que o Menezes falou, inclusive da questão da dívida pública, a rolada junto com o Produban, enfim,
que acaba também desembocando aí nesse programa. Existe uma demonização a respeito da palavra privatização, inclusive até uma reação contrária, etc, etc. Eu queria perguntar para você o seguinte, há uma diferença que o programa que o governo lançou junto com o BNDES, o edital, que ele chama de leilão de concessão dos serviços de água e de esgoto, ou seja, é uma venda limitada, eu não sei se o termo é esse, você vende, mas ao mesmo tempo a empresa que compra ela lucra e depois ela devolve a companhia para o Estado. Há uma diferença em relação à palavra, ao clássico da privatização, como a gente chegou a conhecer lá na década de 90 com Fernando Henrique Cardoso? A diferença é só da palavra mesmo utilizada. O Odilon e o professor Menezes sabem bem disso. Tanto é que a palavra não é nem mais privatização, a palavra agora, o BNDES gosta de usar essa palavra, é adotada pelo BNDES, é desestatização. E casa bem com o que o professor Menezes acabou de falar, com esse papel do Estado, né? Parece que o Estado tem que, agora o papel do Estado, e se a gente for ver ao pé da letra, usar a palavra desestatizar, e desestatizar o quê? Tudo aquilo que é mais caro para a sociedade, né? Tudo aquilo onde a mão do Estado teria que ser forte, é o que está sendo desestatizado, é aquilo que é mais caro para a população como um todo. E aí, casa com que o professor Menezes, que Estado é esse? É um Estado para os banqueiros? Quando ele coloca aqui a CEAL, né, e a gente passou por todo esse processo enquanto sindicato, de acompanhar esse duro processo de privatização, que a gente chama de entrega, né, de forma provocativa, mas não deixa de ser, e vamos dizer também, a Casal é uma entrega, e vamos dizer por quê. A gente passou por todo esse processo e viu o quanto ele é penoso, né? Ele é penoso em vários sentidos. Quando a gente chama de entrega, alguns dizem, não, é sindicato, é porque não quer perder ali os espaços dos trabalhadores. Veja bem, a antiga CEAL foi vendida por R$50 mil. No dia seguinte, depois de vendida, né, e o trabalhador, coitado, dizia, chegava para a gente, Daphne, o tempo todo, vamos comprar, eu junto, eu vendo a minha casa e a gente compra. E eu dizia, infelizmente, a gente não pode nem se habilitar no processo, porque tem a habilitação no processo de licitação para concorrer, né, e a gente não consegue se habilitar. A mesma coisa com a Casal. O lance inicial está aí 15 milhões, a Casal hoje, né, já vale quase que 60 milhões, é 15 milhões o lance inicial, geralmente é vendido pelo lance inicial. O que está prometido, né, porque o contrato é bem claro, o investimento de 2 bilhões em uma fração, ele vem atrelado ao que se arrecadar, em 35 anos, e isso durante os 35 anos, não é 2 bilhões de cara, não, é 2 bilhões diluído em 35 anos. Mas o lucro, a expectativa de lucro para quem comprar é de 29 bi. Então, veja, ele comprou por 15, vai sair lucrando 29, e o que ele vai investir? O suposto 2 bilhões que é para ser investido é só de arrecadação, ou seja, é com o dinheiro do próprio povo. Não sai R$1 do bolso do banqueiro, e a gente acredita que pode ser, professor Menezes, um banqueiro novamente que vai adquirir, e aí a gente vê uma coisa que é muito séria se construindo, possivelmente, que é um monopólio privado dos serviços que são essenciais para a população, né? Então, você diminui a mão do Estado, mas aumenta cresce a mão do privado para esses serviços tão importantes. Antes de tudo, eu queria pedir desculpas, porque a minha internet está com algum tipo de instabilidade, e às vezes eu sumo da imagem, acabo voltando, sumo e volto, mas eu estou tentando fazer aqui um roteamento pelo celular para tirar do Wi-Fi, como uma forma de ver se eu consigo resolver, pelo menos parcialmente, o problema. Vamos ver se a internet aí pode ajudar. Menezes, a Daphne, a respeito dessa ação, enfim, do leilão da CAL, do valor do lance inicial, você tem uma experiência, e aí eu queria falar do vídeo da água suja. Você falou, a gente estava conversando sobre a experiência lá do Mato Grosso, que é a sua terra,
com a privatização da água. Eu queria que você falasse para o público a respeito disso, contasse um pouco dessa história para poder situar o nosso ouvinte, enfim, o nosso internet, e, ao mesmo tempo, mostrar o que está acontecendo por lá. Explica um pouco a respeito dessa história, por favor. Bom, em Mato Grosso existia a Sanemate, que era a empresa estadual. Depois passou por um processo de municipalização. Aí criou-se a Sandecap, que era a do município de Cuiabá. Depois ela foi privatizada. Com a privatização dela, primeiro surgiu um processo de a tarifa, que ficou muito alta, surgiu até alguns locais começaram até a fazer coleta de chuva, dado que a água estava muito cara, mas o mais grave de tudo isso foi exatamente a qualidade da água. A qualidade da água chegou a um patamar desesperador. E aconteceu um episódio que, por coincidência, até o prefeito, meu amigo de infância, apesar de não ter nenhuma ligação política com ele, mas esse prefeito, que foi responsável pela privatização, estava no debate para reeleger, e um candidato perguntou para ele se ele tomaria a água que a empresa privada estava fornecendo. Ele pegou o copo, disse, e tomou a água suja. Então virou uma coisa muito hilária, mas mostra exatamente a cara de pau que tem a pessoa que fez o processo de privatização. A tragédia que isso provocou não foi só a tarifa alta, foi a qualidade da água. E aí é uma coisa muito séria. O preço alto já limita, mas a qualidade da água, a água é responsável por grande parte das doenças que nós podemos ter. E isso foi o que aconteceu. No vídeo que eu te mandei, aparece exatamente a coloração da água. Por quê? Porque essas empresas, ela não tinha nenhuma preocupação senão o lucro. Então ela aumentou as tarifas, ela aumentou tudo, e num bairro chamado CPA, que é um bairro popular, começou exatamente esse processo de coleta de chuva. Imagina, Mato Grosso tem um tipo de chuva regular, não é tradicional, como aqui no Nordeste, todas as casas terem o processo de coleta. Lá não, com o aumento da conta de água, muitas pessoas passaram a recolher a água da chuva, e o pior, a qualidade da água, e isso que eu falei, é o que mais pode provocar um adoecimento da população. Por quê? Uma água cara, de péssima qualidade, significa colocar em risco aqueles que já estão mais vulneráveis, que se alimentam mal, que trabalham nas condições mais precárias, que vivem nas condições mais precárias. Ou seja, tudo isso nós temos que ficar alerta, porque os indicadores sociais de Alagoas são muito mais grandes. Então, essa é a história que aconteceu com o processo de privatização. A energia também foi privatizada. E eu aqui tenho uma matéria que diz o seguinte: a Energisa foi multada em 14 milhões, porque descobriram, o PROCON, se não me engano, ela foi multada por 14 milhões porque ela tinha irregularidade na cobrança de energia. Ela fazia cobrança por estimativa. Então, esse é outro aspecto da energia que já foi privatizada e que nos coloca de alerta sobre a atual equatorial. Não é que pode estar acontecendo isso, mas nós temos que ficar em alerta, porque em outros locais, lá está tendo uma CPI da Energisa, e essa CPI tem avançado exatamente nas irregularidades não é aumento da tarifa, é estabelecimento de preços sem seguir as normas da ANEEL. Então, são dois casos que eu tenho para descrever, e que é terrível, porque você não pode, em hipótese alguma, deixar que essas duas empresas... Olha só, essas empresas são ligadas a bancos. Qual é o conhecimento, qual é a expertise que os bancos têm sobre a água? Nenhuma. A única coisa que eles estão preocupados é em lucro, é em rentabilidade. E o que aconteceu lá? Demissão em massa da empresa de energia, demissão em massa inclusive um primo meu foi demitido agora recentemente. Demissão em massa de tudo. Esse é o problema. Vai ter um ajuste do funcionário, e que você vai terceirizar ainda mais, então você vai precarizar ainda mais. Esse é outro aspecto que aqui nós vimos com a CEAL. Então, o caso de Mato Grosso é esse. Se você tivesse vídeo aí, seria perfeito, porque aí você poderia entender exatamente
o tamanho da cara de pau do prefeito que privatizou e teve que tomar água suja. E no final ela disse assim, água de excelente qualidade. Vamos esperar o Odilon, né, professor? Acho que ele tem problema. Enquanto ele volta, foi muito importante isso que o senhor colocou sobre a questão da qualidade da água, porque a Casal hoje, tanto a Casal quanto os SAAs, né, os sistemas autônomos de esgoto. Por exemplo, os municípios de Atalaia, Marechal e Barra de Santo Antônio, não é a Casal que opera, são os SAAs, e eles estão no projeto. E de uma forma ainda mais cruel, porque a Casal continua captando e tratando a água, então isso dá uma segurança, porque quem vai responder pela qualidade da água ainda vai ser a Casal, mas com muito menos capacidade financeira para manter os sistemas. A grande dificuldade da Casal vai ser continuar operando os sistemas sem o que ela poderia contar hoje. Ela vai ficar dependente do que o privado, de uma porcentagem que o privado paga a ela. Mas os SAAs somem completamente. O privado assume tanto a captação, quanto o tratamento, enfim, assume o sistema todo. Então, essa preocupação é muito pertinente que o senhor traz, porque é uma empresa sem a expertise necessária e que vai assumir desde a captação da água até chegar na torneira do consumidor em casa. E aí a qualidade da água vai ficar... E é só lembrar que o dinheiro que eles vão utilizar, praticamente 80% do dinheiro, é dinheiro estatal, a 6% ao ano. É dinheiro subsidiado. Ou seja, você vai pegar dinheiro público para uma empresa que eu sei lá de onde vem, um subsídio. Justamente uma empresa que teve, segundo o Odilon, aqui teve 65 milhões, 65,8 milhões. Isso. Então, a grande questão aqui é exatamente essa. Vamos imaginar, acabando esse subsídio, as cidades do interior não vão ter condição mínima de funcionar. E isso é muito cruel, porque o Estado, você tem aquela zona da mata e o sertão e o semiárido, você não tem a mínima responsabilidade. É como se eu estou aqui na zona da mata, que é onde o nível de renda é mais elevado, onde o número de consumidores é maior, onde é mais rentável, pronto. Você pensou aqui e deixa o resto à margem. Ou seja, não pode, porque, como eu disse, o coronavírus vai continuar, não vai ser assim. Enquanto não surgir vacina, enquanto não tiver remédio, ele vai continuar. E o que vai acontecer é o que já existe. Grande parte da população de Alagoas não tem acesso à água. E não é só não ter acesso à água. Lembre-se que aquela água que levaram lá há um tempo atrás, no caminhão-pipa, ela provocou desinteria a mais de 70 mil pessoas. Ou seja, se a qualidade da água não for assegurada, nós podemos estar conduzindo mais pessoas à morte. Ou seja, não pode, em hipótese alguma, o Estado tem que assumir minimamente isso. Porque senão ele vai assumir o que mais? Nada. É um Estado que não vai assumir nada. Não é só esse, todos os demais. O que é fundamental agora é exatamente isso, perguntar para que serve o Estado e a sua unidade federativa. Porque hoje, o que o Estado faz? Tomou 1,2 bilhões de empréstimos esse ano. Ano passado, você pega mais 700 milhões. Ou seja, o Estado virou um mero tomador de empréstimos, contratador de obras rodoviárias, e alega que não tem dinheiro para fazer isso. Isso não pode. Porque a água ela é um direito universal. As pessoas têm que ter direito a ela de qualidade. Então, a minha grande preocupação, dando aula no sertão, é justamente como que fica os municípios que vivem, na maioria das vezes, das transferências, que vivem do Bolsa Família, que não tem arrecadação, ou seja, não tem como você fazer o que foi feito em algumas cidades de Mato Grosso, a municipalização. Não é impossível. Por quê? Porque é necessário que o Estado banque minimamente, mesmo se a Casal não fosse rentável, mesmo que não fosse rentável, dado que a água é um elemento indispensável para a vida das pessoas, para a vida de todos os seres vivos, e não podia, em hipótese alguma, permitir isso. Porque a alegação aqui é justamente de que teria que passar para o setor privado. Mas espera aí, o setor privado jamais atuou, jamais se preocupou com o petróleo,
setor privado jamais se preocupou com qualquer função social. Ao contrário, o setor privado está querendo o quê? É dinheiro do BNB, é dinheiro do BNDES. Ou seja, esses empresários deveriam ter... o Estado de Alagoas deveria estar preocupado com a responsabilidade, como eu diria assim, a básica, que é o quê? Uma população que não tiver água não vai poder lavar a mão. E como é que nós vamos fazer o combate ao coronavírus? Porque também não tem hospital. Também não tem sistema de saúde que funciona. A maior parte da população, acho que 2/3 da população, um terço ganha até um salário mínimo. Até um salário mínimo. O outro terço ganha até 2 salários mínimos. Somente 90 mil pessoas nesse estado ganham acima de 15 mil. Nós vivemos num estado de miséria completa. O que significa uma tarifa mais alta? Significa que a população vai deixar de comer para pagar água. Significa que ela vai deixar de comer para pagar energia. Significa para os micros, pequenos e os empresários, eles vão ter que pagar mais por água, eles vão ter que pagar mais por energia. Ou seja, privatizar água e energia significa você criar um custo adicional para as empresas e para a população. Então, eu acho que não podemos permitir, em hipótese alguma, que esse processo ocorra. Por quê? Porque não, é totalmente, como é que eu diria, no momento de pandemia, nós devíamos estar pensando como levar água para o resto do estado, como levar saneamento, porque parte disso aí é a forma de combater o coronavírus. O coronavírus não se combate só com máscara. O coronavírus combate com as pessoas tendo acesso às coisas mais elementares. Então, enquanto ele não chega, eu só queria lembrar aqui, eu não sei se vai demorar, mas eu só queria lembrar o seguinte. A maior parte dos países, dos municípios que privatizaram a água, a maior parte foi da chamada parceria público-privada. O que é parceria público-privada? É o que tentaram fazer aqui. Você entra com um pouco de capital, o Estado dá o dinheiro subsidiado, e o Estado te oferece garantia de rentabilidade. Nós temos que saber que nesse processo também não está sendo oferecido a garantia de rentabilidade. Sabe o que é isso? Se por um fator qualquer não for rentável, o Estado cobre. Isso nós temos que olhar na lei. E tem vários outros locais que aconteceu isso. Olha só, nós temos aqui 260 municípios em vários países, na Europa. São 267 casos de remunicipalização. A maioria dos países onde se deu o processo de privatização está ocorrendo o processo contrário. Por quê? Porque não conseguiram oferecer uma tarifa acessível, não conseguiram oferecer a uma qualidade mínima necessária. Então, esse fato aqui mostra que nós estamos entrando um pouquinho atrasados. Porque os outros países, só que nós estamos entrando quando eles já descobriram que não funciona. Por quê? Porque a lógica de quem quer privatizar é uma só. É o lucro. E aí, está lembrando Maquiavel, quando ele dizia que os fins justificam os meios. Os fins, lucro. Os meios, qualquer um. Por isso que nós estamos vendo lá em Cuiabá agora a Energisa sendo multada de 14 milhões, porque eles descobriram que ela estava fazendo uma cobrança indevida. Então, nós, num estado pobre como esse, com desigualdade tão grande, permitir que a água seja também privatizada é dizer, olha, não tem mais nada a propor de políticas sociais. E para mim é isso. Entregar a água é dizer, não tem mais nada a prometer. E o Odilon. E a gente vai conversando aí enquanto ele chega, né, professor? Pronto. Nessa linha dos fins justificam os meios, para o senhor ter a ideia, e todos que estão assistindo a gente, a base desse projeto, ele precisou da criação da lei da região metropolitana, que foi aprovada na Assembleia Legislativa aqui do Estado, praticamente por unanimidade, né, dos deputados estaduais. Primeiro que a lei pegou municípios que não tem o sistema não tem qualquer ligação, não são interligados. Então, você já teve uma forçação de barra, como se diz, você vai até, passa por Messias até Murici.
Não tem qualquer ligação o sistema de Murici Messias com o de Maceió. Né? Pega Barra de Santo Antônio, pega Marechal Deodoro, que também tem sistemas independentes. Mas tudo bem, criou a lei. Há uma decisão que foi dada no Rio de Janeiro que diz que isso poderia ser feito desde que os poderes estivessem equiparados na tal da Assembleia Metropolitana, que é quem vai decidir os rumos, né, do saneamento. O que é que aconteceu aqui na lei? O Estado ficou com 55% do poder de decisão. Tem 13 municípios, mas os prefeitos só têm 40%. Quem decide mesmo é o Estado. Então, você atropela, né, o papel concedente dos municípios, que é quem tem o poder concedente da água. Você atropela isso. Então, foi feito de uma forma atropelada. A Assembleia Metropolitana e o Conselho Gestor dessa Assembleia, as reuniões aconteceram no mesmo dia no Palácio. Tem assinatura só de 2 prefeitos. São 13 municípios. Então, a coisa foi os fins justificando os meios, né? A coisa atropelada, sem qualquer preocupação ali, eu diria, até legal, né? Porque, inclusive, um dos pontos de questionamento são esses, os prefeitos de Barra de Santo Antônio, Marechal Deodoro, principalmente onde tem os SAAIs, as câmaras, né, de vereadores devem acionar o judiciário, por meio do seu judiciário, devem entrar com ação de inconstitucionalidade, porque não foram ouvidos, não tem aprovação da Câmara, não foram consultados. Uma outra coisa, hoje, a questão do aumento da tarifa, que o professor coloca muito bem, que é para chegar no lucro que o privado tanto preza, né? O privado trabalha para o mercado. Como é que uma empresa que trabalha com bolsa de valores, né, com impacto na bolsa de valores, vai se preocupar se chega água para todo mundo? É uma incoerência. Então, para isso, para se tornar atrativo para o mercado, as tarifas têm que aumentar, e aumentar muito, não é pouco. Só para dar um exemplo, o Marechal Deodoro hoje, a tarifa do SAAI, até 10 metros cúbicos, que se chama a tarifa mínima, a pessoa paga R$ 28,00, né, sem esgoto, só água. Em Maceió, os mesmos 10 metros cúbicos é R$ 49,70. Está lá escrito no projeto, tem uma partezinha do documento que se chama estruturação tarifária. E, no máximo, 5 anos, a conta que hoje é praticada em Marechal Deodoro vai ter que estar equiparada da Casal. Então, de cara, a gente já sabe que vai ter um aumento de 100%, fora os reajustes que vão acontecer. Então, em 5 anos, essas tarifas vão ter que estar equiparadas. Essa tarifa de R$ 28,00 ainda tem um agravante que, nas localidades mais pobres, onde tem tarifa social em Marechal, é R$ 14,00. E é necessário porque Marechal Deodoro não é só o Laguna, não são só os condomínios de luxo que tem aqui no Francês, ou na Barra de Santo Antônio, na Bassagueira. Tem muita gente que vive, como o professor bem colocou, com menos de um salário mínimo até, inclusive. Tem muita gente que vive só do Bolsa Família em Marechal Deodoro. Então, imagine ter esse impacto no aumento da tarifa de água. O mesmo acontece nos outros, o mesmo vai acontecer uma agravante que nas localidades mais pobres, é necessário porque o Adilon voltou agora. Eu voltei. Olha só, a qualidade da internet é complicada, né? A gente, às vezes, cai e volta, enfim, também mostrando um pouco dessa situação que a gente vive. Daphne, o seu microfone está cortado. Eu queria que você pudesse colocar o seu microfone de volta. Acho que você está ouvindo agora, né? Menezes, a Daphne falou uma coisa interessante a respeito dessa consulta que deveria ter sido feita às câmaras de vereadores, enfim, eu acompanhei pedaços, enfim, do que vocês estavam conversando no ar, quando não estava no ar, enfim, e eu queria tentar entender uma coisa. Existe alguma experiência, Menezes, você conhece? Eu vou fazer a mesma pergunta para você, Daphne. Alguma experiência no Brasil de privatização da água que tenha sido positiva, que tenha funcionado em qualquer lugar? Ela foi exitosa? Uma experiência. Pergunta difícil essa. Bom, eu posso te assegurar, pegando o caso da Bolívia, quando privatizaram a água, teve a chamada Guerra da Água. Quando privatizaram a água na Bolívia, inclusive meu ex-orientador do doutorado participou de atividades. Ele estava, por coincidência, fazendo uma palestra numa universidade da Bolívia,
E a Bolívia se rebelou contra a privatização. Então, eu não conheço nenhum caso assim de... Porque a questão toda é, o que é uma boa gestão? Uma boa gestão, para pensar no sentido amplo do que seria uma boa gestão, seria aquela que oferecesse água para todos, a um preço acessível, com a qualidade perfeita. Não é isso que acontece. Por quê? A lógica do lucro, ela exige o quê? Ela exige redução de custos. Isso significa o quê? Significa demissão, significa terceirização, significa flexibilização dos critérios de qualidade, significa facilitação, que pode levar a lucro, mas que não pode levar a qualidade. Então, é muito difícil definir o que é bom, porque para o dono, o banqueiro que comprou uma empresa determinada, bom para ele é ter uma taxa de rentabilidade, porque aí as pessoas vão comprar as ações na bolsa. Mas bom, para quem está lá em Santana de Ipanema, para quem está em Dois Riachos, bom para eles é o quê? É que tenha água, seja de qualidade, e que tenha capacidade, que ele possa pagar. Então, eu não conheço essa empresa que você falou. Eu sei que eu estava falando agora há pouco que grande parte das empresas que foram privatizadas na Europa, eu estou falando da Europa, todas estão revertendo. Todas estão revertendo, por quê? Porque não conseguiram garantir isso, que é água de qualidade. Dá um exemplo para a gente, Menezes, de alguma empresa que você lembra que a situação, ela ficou... Algo que chamou muito a sua atenção nessa circunstância. Eu queria que você pudesse dar esse exemplo. Bom, eu vou ter dificuldade, porque essa empresa... primeiro, não existe nenhuma transparência nessas empresas. Quando ela é estatal, você tem o direito a verificar seu balanço. Mas eu queria lembrar de uma coisa. Quando privatizaram a energia, várias empresas foram compradas por empresas estrangeiras. Quando a Enel quebrou, o que eles fizeram? Eles remeteram o lucro, porque aí é outro problema. Não é só a privatização, é a desnacionalização. Porque aí o que acontece? As empresas de energia que foram privatizadas, elas pertenciam ao capital estrangeiro. Quando houve a crise da Enel e quando houve a crise de 2008, eles remeteram para a matriz grande parte do lucro aqui. Então, no caso da energia, no caso da água, não tem como eu dizer para você qual. Porque seja o caso do Rio, que ainda é estatal. A SEDAI ainda é estatal? Eu não me lembro. Mas está em processo também. Ou seja, eu vou ter dificuldade de responder isso porque não me consta alguma empresa que tenha feito isso. Porque o que significa isso? Uma empresa, para ser eficiente nesses três quesitos, ela teria que ter um volume de investimento, ela teria que fazer um planejamento de médio e longo prazo, ela teria que treinar, capacitar, ela teria que fazer um planejamento, um plano de negócios que não tivesse como horizonte o lucro. E um plano de negócio que não tenha o horizonte lucro, a maior parte do setor privado não vai. Porque é bem claro, o capital se desloca para onde tem maior rentabilidade. Isso aí é óbvio. Então, se ele está indo para algum espaço, para um setor desse, ele está indo porque ele já viu a possibilidade de quê? De burlar as leis de controle, de burlar... É o que eu acabei de mostrar aqui. A Energisa está sendo multada por 14 milhões em Cuiabá por irregularidade da cobrança de energia. Agora, a queda de energia, quando ela foi privatizada, foi uma coisa fantástica. Ou seja, e esse é outro problema, porque a queda de energia, muitas pessoas passaram a comprar, muitas empresas passaram a comprar geradores. E esse é outro problema. O que vai acontecer? Se a água ficar muito cara, se a energia fica muito cara e de péssima qualidade, as pessoas acabam recorrendo a gerador. Veja aqui em Maceió, grande parte dos condomínios tem um gerador. O meu prédio aqui tem um gerador. Significa o quê? Mas uma coisa que eu esqueci de falar. Os condomínios terão, em breve, aumento das tarifas. Hoje, no nosso condomínio, o peso da água já é muito grande. O que se gasta de água aqui, no meu condomínio,
é quase a mesma coisa que se gasta com funcionário. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar o condomínio, mais uma vez, o que vai acontecer? Você vai deixar de gastar com alimentação, você vai deixar de gastar com o que é fundamental, para quê? Para poder pagar uma água mais cara. Então, nessa questão que você me perguntou, eu vou ter dificuldade de responder, porque se essa empresa existisse, rapidamente a gente teria ela. Mas o que eu posso dizer é que nos países chamados desenvolvidos, a maior parte, tudo está sendo reestatizado. Tudo. E eles foram pioneiros nisso. Então, eu vou ter dificuldade de responder, não porque eu não sei, mas porque eu tenho dificuldade de localizar a materialidade, a existência dessa empresa, que não esteja na lógica do Maquiavel. Os fins justificam os meios. Você não pode ter como horizonte do serviço desse essa condição, né? Ou seja, os fins é o quê? É atender e assegurar à população um direito mais fundamental, vital, que é acesso à água de qualidade. Daphne, você conhece alguma empresa com essa experiência positiva na privatização? Para não ser injusta, né, e como eu pertenço aos sindicatos urbanitários, a tua provocação no início, isso é a provocação que todo mundo faz, é coisa de sindicalista. Eu fui até rever aqui nos meus arquivos, mas eu tenho a mesma dificuldade, Odilon. Agora, com certeza, se você me pedir o contrário, eu tenho aqui que vem logo na só colocar aqui na internet, já apareceu isso. A gente fez muito... Fala um pouco de algo que me chama muito a atenção, dos estudos que você fez, Daphne. Fala um pouco de algo que te chamou a atenção de alguma empresa, ou no Brasil ou no mundo, e que teve o destaque da sua atenção, enfim, que fez com que você percebesse e dissesse assim, olha, isso vai ficar na minha memória, enfim, porque é interessante. Exatamente, quando você falava, eu lembrei aqui de Manaus, né? Manaus já tem 19 anos que o sistema foi privatizado. 90% do esgoto ainda é jogado a céu aberto. 19 anos de empresa privada. A distribuição de água, o atendimento do serviço é mal nos bairros mais centrais. Os usuários são mal atendidos e nos periféricos é totalmente precarizado. Só fica sem água mesmo, não tem qualquer interesse, né? O professor Menezes colocou um exemplo muito bom aí, diz que se não fosse o Estado, a gente não teria Alagoas com quase todo mundo aí com acesso à energia elétrica. A gente caminha muito por esse Estado. Uns para todos, a gente anda muito pelo Estado. Qual é o interesse do privado de ir no sítio do seu João, lá no meio do nada, no sertão, botar um ponto dele só para o sítio do seu João? Só para o sítiozinho dele lá, perdido no meio do nada. O privado não faz isso. E mais, aí a gente tem dificuldade. Ou pega, já feito, como é agora, mas e para dar manutenção? Deslocar uma equipe. Primeiro que o privado faz logo o seguinte, tira o atendimento dos povoados pequenos, centraliza nas cidades maiores. Então, você tem que, se você é de um povoado pequeno de Arapiraca, você não reclama lá no seu povoado, você tem que ir, às vezes nem em Arapiraca mesmo, você tem que ir para um outro lugar onde tem ali o atendimento, ou ficar falando com o robozinho do telefone, né? Então, primeiro que não consegue nem falar, e segundo que para a equipe se deslocar lá para o meio do nada só para atender uma pessoa, não vai, né? A equipe fica toda centralizada nas regiões mais urbanizadas mesmo. Então, eu lembro muito de Manaus, porque a gente fica pensando, como que Manaus, a maior bacia hidrográfica, no estado de maior bacia hidrográfica do mundo, ainda tem gente sem água? Como é que é isso? Qual é a justificativa? E aí entra no que o professor falou, a regulação, e aí eu já queria entrar. A responsável pela regulação desse projeto vai ser a ASAL. E aí, objetivamente, quais as condições que a ASAL já tem de regular? Primeiro que o próprio projeto em si, da forma como está construída, as benesses para o privado, já mesmo que a ASAL tenha toda a boa vontade do mundo, que eu acredito que vai ter responsabilidade em regular o serviço, ela vai estar impedida. Então,
o privado vai ficar aí só nessa busca pelo lucro mesmo, e a população é que vai sofrer, e sem voz, né, para poder fazer essa reclamação. Então, realmente, Odilon, essa sua pergunta agora foi muito difícil. Deixa eu fazer uma provocação para você. Eu localizei aqui agora, o que a Daphne acabou de colocar. Manaus. O saneamento privatizado de Manaus lidera o ranking de reclamações aqui no jornal Amazonas Atual. Ou seja, foi rápido. Então, a pergunta que você Mas olha, Daphne, eu queria fazer... Eu vou fazer essa provocação também para você, Menezes, mas eu queria fazer para a Daphne também, primeiro para ela, porque a Casal, assim como a CEAL, elas não têm uma credibilidade nas redes sociais, pelo menos. Quando a CEAL foi vendida, muita gente até estendeu as mãos para o céu, porque o serviço da CEAL era horrível. Assim como o serviço da Casal ainda é muito ruim. Os vazamentos que tem na praia, a gente vê isso daí, a água que não chega para todo mundo, em algumas partes de Maceió, enfim, que você fala a respeito de comunidades que vão ficar sem água, mas existem comunidades também que não têm água hoje da Casal e não tem nenhuma perspectiva da água chegar lá. Eu pergunto para você o seguinte, essa sua reclamação, e aí a provocação que eu faço para você, ela não é de um que quer perder o seu espaço junto à Casal, enfim, porque na prática a Casal não tem a credibilidade que o sindicato diz que ela tem, mas o povo que recebe a água sabe que essa credibilidade não existe, provocando você, Daphne. Primeiro que o sindicato ele pode representar os trabalhadores da área de saneamento, seja público ou privado. Então, privatizando o saneamento, como privatizou agora a CEAL, a gente continua representando os trabalhadores. Então, não é essa o carro-chefe do sindicato, não é essa a questão. E aí, nesse tempo de pandemia, eu acho que o maior exemplo que a gente tem, se tem algo que se reclama mais, e foi até falado, e a gente sabe que tem que melhorar, é o SUS. Se tem algo que é público, que foi mais espancado, que foi mais deturpado na sua função, foi o SUS. E hoje, na pandemia, está todo mundo assim, o que seria da gente se não fosse o SUS? O que seria do povo se não fosse o Sistema Único de Saúde, se não fosse a mão do Estado? A mesma coisa acontece tanto no setor elétrico como no saneamento. As dificuldades existem, e existem por um motivo, né? A mão do Estado, a mão que dá é a mesma mão que tira, e aí gestões, às vezes, com o único objetivo de usufruir da máquina do Estado. A Casal passou por um processo durante muitos anos assim, né? Agora que a Casal está conseguindo apresentar superávit, é uma novidade para a Casal apresentar superávit, né? Depois de algumas gestões aí ao longo dos últimos anos, mas anteriormente o que a gente se via é que, não, o Casal dá lucro jamais, nunca consegue dar lucro, está sempre no vermelho. E agora a Casal, com uma gestão focada nisso, de realmente fazer a gestão do serviço público de saneamento, de que o que entra na Casal seja investido dentro da Casal, fique na Casal para fazer investimento, ela provou que é possível, sim, enquanto empresa pública, ser rentável e ainda assim cumprir o seu papel social. E tem todo um processo, como o próprio professor coloca, a quem interessa a privatização, né? E aí os interesses vão se confluindo para desconstruir as coisas. Então, o papel do Estado, ele vem sendo desconstruído ao longo do tempo. Da mesma forma que se critica a Casal, que se criticou a CEAL, que se critica o SUS, se critica, por exemplo, o sistema político, né? Mas estão lá, criticando, mas está lá, a máquina não para de funcionar, né? Então, a quem interessa que o povo não queira mais o Estado? Não quero mais o Estado no saneamento, não quero mais o Estado no setor elétrico, não quero mais o Estado na saúde, né? A quem interessa isso? Mas depois que privatizado... O Estado é ruim fornecendo água. As redes sociais mostram isso. O Estado é horrível fornecendo água. E aí? Como é que fica? O que é que o sindicato responde? Como se dizia que o Estado era ruim fornecendo energia elétrica. E depois que privatiza, a gente vê o
o demônio que se transformou. Né? Então, as reclamações aumentaram e muito. Né? E a gente tem muita vontade para falar isso, porque a gente representa os trabalhadores e é conhecimento de todo mundo. A Equatorial hoje é uma das campeãs de PROCON. E é privado, mas ninguém fala que é porque é privado. Entende a diferença? Se é público e reclama, é porque é público. Mas quando é privado, não diz, é ruim porque é privado, é só ruim. Mas tem que melhorar, né? E tem as formas de fazer isso, e a Casal fez isso nos últimos anos. Eu insisto, a Casal conseguiu, com as últimas gestões, mostrar que é possível melhorar sim, e eu tenho certeza que se ela continuasse no caminho que estava, a gente ia conseguir avançar ainda mais no saneamento. Só para terminar, para não dizer, o sindicato, então, não admite, tem uma posição ortodoxa com relação à privatização. A gente deu até o exemplo, e sugerimos para o governo do Estado o exemplo de Pernambuco. Pernambuco fez uma concessão para a privatização só do esgotamento sanitário, porque realmente é muito caro investir em saneamento, é muito custoso, né? Então, o Estado, às vezes, não tem essa condição. E aí fez do esgotamento sanitário, que é onde precisava ampliar. Mas continua lá o Compesa sendo a gestora da água, operando o sistema, distribuindo água, e o privado avançando no esgotamento sanitário. Aqui não abriram mão de entregar água. Né? Teve que entregar água a todo custo. Menezes, já provoquei a Daphne, vou provocar você também. Esse papo da Daphne não é papo de comunista, não? Mas eu queria só dizer que esse é o dilema que eu chamo é o dilema do Clark Kent, o super-homem, e a Lois Lane. Ou seja, ela namora com um e convive com o outro. Os dois têm a mesma cara. E ela, eu diria, parte da população, não consegue ver, dentro dessas duas caras, super-homem e Clark Kent, é como se fosse o Estado. Ou seja, o interesse privado, a mão privada está na gestão do Estado. Depois ele diz, olha, vamos privatizar porque não é eficiente. Mas peraí, não é uma declaração de competência dele? Mas na verdade não é incompetência, é que esse é o conflito do Estado, é o conflito de classe do Estado. E que a população não percebe. E para ela, o que interessa, ela prefere culpar o caráter público, mas na verdade é como o SUS. Falam mal do SUS, mas o SUS é o único que ela pode ter acesso. E o SUS cumpre a sua função. Se não fosse o SUS, nós teríamos, nem sei onde estaríamos. Então, esse é o grande dilema. Mas é um processo de despolitização também, de demonização. Não é uma coisa acidental. A mídia sempre procurou fazer isso desde os anos 90. Eu lembro muito bem de uma propaganda de um elefante que ele é muito lento. Aí esse elefante depois começa a levantar um peso, aí depois que privatiza, aí o elefante começa a correr. Ou seja, eles construíram todo esse processo de negação do Estado. Mas, na verdade, o que surgiu efetivamente? O setor petrolífero é estatal. Petroquímico era estatal. Energia era estatal. A maior parte das empresas privadas hoje era tudo estatal. Vamos ser sinceros, a Oi é o quê? A Claro é o quê? A Claro era a empresa estatal de telefonia da América Latina. O que nós tivemos, na verdade, nos anos 80, 90, foi a mudança do monopólio público para o monopólio privado, com dinheiro público. Porque a prática... Como assim com dinheiro público? Como assim com dinheiro público? Não foi vendido? Foi vendido, mas no levantamento que foi feito, eu não esqueci o nome dele agora, eu tenho esse dado na minha tese. O BNDES bancou quase que 90 bilhões de dólares. É claro, convertido em 90 bilhões, é isso? 90 bilhões? A maior parte das empresas que foram privatizadas com o capital do BNDES. Capital do BNDES. Ou seja, é uma coisa muito cínica, porque é o dilema do Clark Kent Super-Homem. Uma hora você fala assim, o Estado é inoperante, é isso, é aquilo. Então vamos mudar a ordem jurídica. Só que com dinheiro do Estado. E como eles dominam a mídia, então eles conseguem fazer essa demonização, porque é muito fácil você demonizar a empresa. Porque a população não consegue entender
essa dimensão de classe. É impossível que eles entendam isso. A nossa tarefa, como movimento social, é exatamente tentar esclarecer que o problema da gestão, o problema da empresa estatal não é o fato dela ser estatal, mas é o caráter privado da sua gestão. Porque quem está lá para fazer outras coisas que não interesse público. É o que eu falei. Ou seja, uma hora ele é público, outra hora ele é privado. Foi o que aconteceu com o Produban. Peraí. Não querem privatizar para fazer uma nova rolagem? Mas essa nova rolagem é fruto de quê? Da dívida pública de Alagoas. Como é que a dívida pública de Alagoas se constituiu na sua maioria? Com ingerência de agentes privados que estavam na gestão do Estado, que permitiram o Produban ser utilizado para liberar capital para o setor privado, que depois não pagou, que agora eles estão na gestão do Estado, dizendo que temos que privatizar tudo, porque o Estado é inoperante. Percebeu só como é difícil que a população consiga perceber, além da aparência? E além da aparência, é o que nós precisamos ultrapassar para dizer exatamente que o problema não está no caráter de ser estatal, mas na gestão privada a serviço de interesses, sei lá quais. Essa propaganda que houve durante tantas décadas, aliás, nas últimas décadas, pelo menos há 2 décadas que existe, a respeito da presença do público, quando se fala público, o indicado político na empresa, no caso, na estatal, na empresa estatal. Isso serviu para poder gerar uma espécie de desprezo das pessoas pelo que é público. Foi assim com a CEAL, e foi assim também, e está sendo assim também com a Casal. Vocês conhecem alguma história de alguém que dominava politicamente esses lugares, como CEAL, depois Casal, grupos políticos que durante décadas dominavam essas estatais e em outros lugares do Brasil também? Algumas dessas pessoas, desses grupos, que foi punida pela destruição, pela falência, digamos assim, dessas estatais? Olha, eu vou dizer, vou pegar o exemplo o Banespa, por exemplo, que era um banco estatal de São Paulo. Quando ele foi privatizado, pegaram a parte boa, deram para o setor privado, e pegaram a parte que era as dívidas e deixou com o Estado. Se nós formos ver, a maior parte das empresas estatais, quando elas surgiram com uma finalidade: dar sustentação para o processo de industrialização, que era o quê? Não tinha energia? Tenhamos energia. Não tem água? Ou seja, todas as empresas estatais surgiram não para que elas fossem rentáveis, mas para que elas pudessem dar sustentação ao funcionamento de um patamar determinado de desenvolvimento. Agora, só um detalhe: durante o regime militar, em que as estatais foram ampliadas, esse era um grande problema, porque eles transformaram as estatais também em cabides de emprego. Aliás, não só as estatais. Na minha família, grande parte da minha família, que apoiava a ditadura, arrumava emprego. Ou seja, esta utilização como cabide de emprego, ela foi potencializada durante o regime militar. E ali eles colocavam quem? Eles colocavam no banco alguém representante da oligarquia regional. Para quê? Para incentivar, para subsidiar, para bancar a gestação de parte dessa burguesia que estava nascendo. As empresas estatais tiveram esse papel que é, de certa forma, o quê? Você está aqui, mas não para ser essa finalidade. Você está aqui porque a estatal, por exemplo, as empresas de energia, elas não elevavam a tarifa para não elevar custos para as indústrias ou para a população. Então, as empresas estatais, elas cumpriram um papel, tirando essa questão da gestão, que em muitos casos foi gestão mesmo ruim, mas nós tínhamos as empresas estatais, elas eram exemplares. Eu quando passei no estágio da CEMAT, que é a CEAL de lá, não foi fácil. Porque depois de um momento, elas passaram de concurso público. Depois de um momento, elas passaram por critérios. Esses servidores passaram... Ou seja, nós tivemos um processo de valorização. As estatais tinham um plano de capacitação muito bom. Elas treinavam, capacitavam seus funcionários. Elas tinham um plano de carreira. As pessoas entravam ali e vestiam a camisa. Não é só porque tinham um bom emprego. Porque essas pessoas tinham compromisso. Esses
muito depois do processo de fim da ditadura e tal. Ou seja, as empresas estatais, a maioria das vezes, por exemplo, a Renault. A Renault era uma empresa estatal. Nós formos ver, grande parte, a Volkswagen, a grande parte das empresas eram estatais. Mas, então, eu diria que o processo que se deu foi justamente o quê? De demonização, não só das estatais, mas dos servidores públicos. Isso é uma ideologia construída para tentar dizer que o servidor público não é eficiente. Como se a iniciativa privada fosse a mão mágica. Espera aí, a iniciativa privada levou à crise de 2008. A iniciativa privada levou à crise de 29. A iniciativa privada essa história da mão invisível, esse automatismo de mercado, isso tudo falácia. Então, o que nós precisamos exatamente decompor aquela falácia que foi feita no sentido de demonização. Porque o objetivo era bem claro. Era acabar com o serviço público para montar quem? Para montar a OS, para montar a PPP. Como se isso fosse, como se reduzir salário, precarizar as relações de trabalho, como se isso fosse a coisa mágica. Não! As pessoas passaram um processo de capacitação, concurso, e esses funcionários que nós tínhamos eram funcionários extremamente capacitados. Se entrava um gestor e tentava desvirtuar, aí já é outra coisa, porque a cada momento você tem um novo grupo político dentro do Estado. O Banco do Estado de Mato Grosso foi usado para acumulação dos atuais empresários, que muitos deles são políticos. Nós vamos ver, esses grupos políticos, esses agentes privados, sempre estiveram na gestão do Estado. Sempre estiveram. Ou são vereadores, ou são deputados, ou são senadores, ou são prefeitos. A burguesia, ou a classe dominante, ela sempre esteve no comando do Estado. Salvo pequenos momentos em que ela não estava diretamente na gestão, eles sempre estiveram na gestão do Estado. Mas são os agentes privados que se fantasiam, uma hora são Clark Kent, outra hora é o super-homem, e a Lois Lane, que seria a população, não consegue ver o caráter de classe e não consegue responsabilizar aqueles que são verdadeiramente gestores do Estado. São os agentes privados que estão lá não para fazer da estatal o seu instrumento de atendimento das demandas sociais, mas que esteja ali dirigido a outros motivos que não o interesse social. Daphne. Fica à vontade. Perfeito. Eu também não conheço, desde que a gente acampou aí essa luta, né, e começou a estudar mais sobre esse alinhamento, a gente não tem conhecimento. O que a gente tem conhecimento, né, eu sou funcionária da Casal, por exemplo, né, eu entrei em 2002, no concurso de 2002, e acompanhei algumas gestões da Casal, né, e a reclamação sempre foi uma, que os maiores devedores da Casal ou eram, né, professor? Você tocou na questão fundamental. Quem são os devedores da Casal e da CEAL? Exatamente, os maiores devedores, seja da Casal ou do setor elétrico, aí entra as usinas, entra órgãos do Estado. Das exatamente. Usinas, da energia. Isso, então não é o povo, né? O problema da Casal não é cumprir sua função social, não é porque leva, como alguns querem dizer, por que Marechal paga uma tarifa menor do que Maceió? Não é o que o prefeito de Maceió quis dizer, porque o dinheiro de Maceió tem que ir para o sertão. Esse não é o problema, porque o dinheiro de Maceió sai para o sertão. Não é esse o problema da gestão de saneamento. O problema da gestão de saneamento foi, ao longo dos anos, os grandes devedores, quem mais usava a água da Casal, não cumprir, não pagar a conta de água. Esse foi o grande problema. Né? Também. As prefeituras, exatamente. Os órgãos públicos ali, e aí a política, né? Quem é o maior devedor da Casal hoje, Daphne? Hoje eu não saberia te dizer, Odilon, qual é o maior devedor da Casal. Vou ficar realmente te devendo essa informação. Inclusive, é um dado até interessante, muito baseado na fala que o professor trouxe, para a gente acompanhar, acontecendo a privatização, o que é que vai acontecer com essa dívida. Me diz uma coisa, Daphne. O Estado
pela lógica que o Menezes falou, o Estado ficaria com a parte podre da empresa e vende a parte boa. Qual é a parte podre da Casal que o Estado vai ficar? Áreas rurais dessas localidades, que vão ser privatizadas nesse primeiro momento, todo o sertão, região agreste, serrana. Isso é o que fica para Casal. Ela, na região metropolitana, esses 3 municípios, ela entrega a distribuição, ela vai só vender água, e aí, mais uma vez, os fins justificam os meios, né? O professor traz, hoje a tarifa de água, o metro cúbico, sai a R$ 4,97 para Casal. Ela vai vender a R$ 1,70 para o privado. Para o privado cobrar o que ela cobra e ainda com o reajuste que ele vai fazer, né? Então, é para ter lucro mesmo. Esse valor de 1,70 não sustenta Casal. O metro cúbico a 1,70 não consegue sustentar a Casal operando todo o resto do sistema. Só a conta de luz da energia elétrica que a Casal paga para operar o sistema é uma das maiores faturas. Não é, por incrível que pareça, ao contrário do que se diga, não é com o pessoal o maior gasto da Casal, não. Não está com os trabalhadores, não. Está com a conta de energia elétrica, por exemplo, para operar o sistema. Professor, acho que quer falar. O Canal do Sertão nessa história. Eu acabei de pegar aqui que os funcionários, eles ficam, se não me engano, são... A despesa dos funcionários é relativamente baixa, parece ser 4 milhões. A folha de pessoal está em torno de 4,9 milhões. A folha de pessoal não é o principal responsável. Mas eu queria só colocar uma outra coisa. O Estado de Alagoas paga, todo ano, em torno de 600 a 700 milhões de dívida pública. Ele faz renúncia fiscal de aproximadamente 700 milhões, ele deixa de receber. Ele tem para receber da Lei Candir 5 bilhões e meio, desde 98. O Estado de Alagoas tem um volume de sonegação muito grande. Então, vamos pegar só esse serviço da dívida. Olha, a Alagoas já pagou, emprestou 2,9 bilhões, 2,3 bilhões em 98, pagou 7,5 e deve em torno de 10 bilhões. O grande problema nosso está justamente na renúncia fiscal, que o Estado deixa de receber. Para quê? Para setores monopolistas determinados. De dívida pública, que é quase 700 milhões. Se o Estado tivesse feito auditoria, e nós já sabemos que parte da dívida é do Produban, nós poderíamos ter dado uma outra destinação. Ao invés de estar privatizando a Casal, nós estávamos exatamente ampliando ela, fazendo concurso público, capacitando, criando condições, porque eu insisto, a água é a coisa mais elementar de uma política social. Sem a água, você está expondo a população, não só não poder lavar a mão, que é o caso agora, mas de ser contaminada. Então, esse é o problema. A Alagoas, tal como os demais estados, vive uma situação em que o Estado não cumpre nenhuma função que não fazer o quê? Tomar dinheiro emprestado, fazer obras rodoviárias. Aí eu pergunto, Alagoas está precisando, nesse momento, de duplicar, de fazer rodovias para todo canto? Olha, eu sou de Mato Grosso. Mato Grosso é um estado grande, mas Alagoas é um estado pequeno. As vias tem de sobra. Eu fico imaginando por que insistir tanto em fazer novas rodovias quando não investe em água, não investe em saúde, não investe em educação, não investe na agricultura familiar. Ou seja, o Estado não tem como objetivo alavancar as condições mínimas de desenvolvimento. É simplesmente fazer estrada. Para quê? Nós não estamos na Amazonas ou no Mato Grosso, que tem áreas gigantes. Não, aqui nós estamos em estado pequeno. Então, esse é outro problema. Por que você pega 700 milhões de emprestado para fazer mais rodovias? Será que não era o caso de priorizar outras coisas? Qual é a importância que a água tem? A água não é só para combater o coronavírus, a água é para garantir a vida. Essas pessoas vivem numa situação de penúria grave, sem poder tomar água. E aí você imagina o tipo de água que você pode tomar e o tipo de doença que nós tivemos aqui, mais de quase 70 mil pessoas tiveram desinteria. Por quê? Porque a água era contaminada. Então, esse é um problema muito sério. A preocupação com a água é algo muito mais além. Agora,
o Estado tem recursos porque ele está pagando dívida pública. E é exatamente pagando a dívida pública que, para rolar, exigiu a privatização. Não é fácil de explicar isso para a população, mas é necessário. Por quê? Mais uma vez, a dívida feita lá no Produban, as dívidas feitas posteriores, elas continuam a determinar o rumo da política da gestão do Estado. Que é sempre o quê? Quer dizer que a gente está vendendo hoje a Casal por causa do Produban, é isso? Está bem aqui, deixa eu só pegar aqui a nota técnica do DIEESE. Na nota técnica do DIEESE diz exatamente o quê? A privatização das empresas estatais que sobraram é resultado de uma exigência para a aprovação da Lei Complementar 156 de 2016, que rolou a dívida pública dos estados por mais de 20 anos. Entendeu? É exatamente, está aqui. Isso aqui está na Lei Complementar. Eu já tinha feito isso, eu já tinha feito esse estudo, porque eu peguei a Lei Complementar e lá estava bem claro. Só vai ser aprovada a rolagem da dívida se os estados aceitarem condicionalidade. E uma delas é exatamente essa, privatização de todas as empresas estatais, que na verdade é uma recomendação do Banco Mundial, desde os anos 90, do FMI. Veja como nós estamos sempre caindo na mesma coisa. Por que estão querendo privatizar? Porque é uma necessidade. E aí eu pergunto sempre, será que os bancos que estão emprestando dinheiro estão também querendo que esse processo de privatização se dê para depois, trocando o nome, que aí ele não é mais Itaú, aí ele é Energisa, aí ele não é mais a Equatorial, ele é, eu não lembro o nome é o Lehman, se não me engano, é aquele grande banqueiro brasileiro. Ou seja, é a história do Clark Kent e do Super-Homem. Eles são banqueiros, mas agora eles são também agentes privados, que querem que substituir a mão estatal. E aí, como eles têm o domínio da mídia, eles fazem todo o processo de demonização. É demonizar a empresa estatal, demonizar o servidor público, que é tudo no mesmo pacote. O que eles querem é assumir o corpo. Mas o que os bancos fazem? Os bancos ganham muito dinheiro vendendo e comprando título da dívida pública. Isso é riqueza fictícia. O que eles querem agora? Materialidade. Eles querem sair dessa... É como se fosse assim um fantasma, esse capital fictício. É claro, simplificando, é como se fosse um fantasma que quer assumir um corpo. Com dinheiro estatal. Porque ele vai dar 20% e o resto vem do BNDES. Que é banco estatal. Percebam só. Eu estou estudando isso desde a minha época do mestrado aqui em Campina Grande, que eu analisei a desindustrialização brasileira, e o que eu percebo é exatamente isso. É sempre a mesma lógica. Os agentes privados disputam o Estado, estão na gestão do Estado, fazem o que bem entendem, sem estar preocupado com a função social, e depois falam, tá vendo? Eu não falei que era incompetente? Mas é como se ele estivesse atestando a incompetência dele. Mas não é incompetência. É o princípio dele. O objetivo dele não é resolver problemas sociais. O objetivo dele é outro. Os fins justificam os meios. Foi assim com a Casal, Daphne? Exatamente. Eu disse que eu ia aprender muito. Sempre que tem um professor, eu presto atenção, porque é uma oportunidade de aprendizado. E depois eu quero o seu contato, professor Menezes, para a gente poder estar ampliando ainda mais esse conhecimento na nossa rede. Só para dizer de quanto esse papel do Estado, né, vem sendo deturpado, e como essa metáfora que eu achei genial do professor sobre o Super-Homem e o Clark Kent. Agora, por exemplo, as companhias de energia elétrica, as distribuidoras, na verdade, de energia elétrica, suspenderam a cobrança da conta de energia, de quem tem ali, consome até determinado valor. Seria, mais ou menos, os pequenos consumidores, né? Pensando na pandemia, o que é muito justo, né? O mesmo aconteceu com a Casal, no sentido de que a Casal não suspendeu o corte de água, ela não está cortando por inadimplência, justamente também pensando na pandemia. Qual é a diferença? A Equatorial, né, não só a Equatorial, mas as outras distribuidoras de energia elétrica do país, o governo federal editou a MP 849 e 850. E o que diz essa MP? Que elas vão fazer isso, vão poder fazer isso, e depois, quem é que vai pagar essa conta?
Equatorial, que solidariamente vai arcar com essa despesa de ter suspendido o corte, suspendido a cobrança, essa queda que ela vai ter na arrecadação? Não. A gente vai sofrer um reajuste para que o próprio povo, vai ser permitido que ela consiga um reajuste, para que o próprio povo, a própria população pague esse prejuízo, né, se é que pode falar em prejuízo numa empresa, nem pode, que ela já divulgou o balanço dela e o lucro foi bilionário, superou todo o lucro que a CEAL teve em anos aí, é o povo que vai pagar. Mas, e com o governo federal vai colocar dinheiro nessas empresas, e a ajuda do governo federal para essas empresas, a cobrir esse prejuízo, que eles chamam de prejuízo, é deixar de lucrar um pouquinho mais. A meta era lucrar 50, eles lucraram 30, aí o Estado tem que cobrir. Né? Ele não deixou de lucrar, ele só não bateu a meta que ele queria de lucro. Agora, pergunta-se, para casal, vai ter alguma ajuda do Estado? Não tem. Então, foi isso que aconteceu ao longo dos anos. A casal sempre teve que investir com dinheiro próprio. E aí, sendo justa, né, com a realidade, foi agora já no governo Renan Filho, no próprio governo Renan, né, foi quando a casal pôde contar aí com algum investimento por parte do Estado. Né, teve um investimento por parte do Estado, mas anteriormente era tudo a casal, estava tudo a carga da casal, então, prejuízo que ela tivesse de prejuízo, a casal é que tinha que cobrir. Então, é dessa forma, a mão do Estado tem que ser pequena para o povo, mas tem que ser grande para os banqueiros, para o mercado, para as empresas privadas. A gente vê o exemplo das companhias telefônicas, quando a Claro declarou que não tinha condições, que estava em dificuldade, quem foi socorrer? O Estado. O Estado sempre aí o Estado vira um paizão, uma mãezona, né? Aí pode. Eu queria encerrar essa live, mas antes de encerrar, eu queria ouvir o Menezes e novamente queria que você, Daphne, pudesse falar, e aí a gente encerrando mesmo esse nosso bate-papo. Menezes, o que é que sobra de lição sobre a privatização da Casal, da CEAL e os modelos que são adotados hoje no Brasil? Bom, eu diria que, se nós pegarmos, vamos pegar, por exemplo, o caso da CEMAR. A CEMAR era a empresa, eu morei 15 anos no Maranhão, a CEMAR era a empresa Centrais Elétricas do Maranhão. Ela foi privatizada, depois ela entrou em colapso, sofreu intervenção, o Estado entrou com dinheiro, e depois ela foi privatizada de novo. Se nós formos ver, grande parte das empresas, quando foram privatizadas, eu trabalhei isso na minha tese, elas foram privatizadas para determinados setores. Só que depois, quando elas entraram em colapso, aí surgiu Energisa, aí surgiu não sei quem, surgiu empresas de banqueiros. Então, esse é o detalhe. O processo de privatização, como ele aconteceu exatamente no momento em que a política neoliberal tinha incutido em grande parte da população mundial que o Estado era incompetente, que o Estado era isso, que o Estado era aquilo. Só que tem uma coisa. Essas empresas, quando entraram em colapso, o Estado novamente entrou para salvá-las. Então, o caso da CEMAR, ela foi entregue ela foi devolvida por R$1. Ela foi privatizada e foi devolvida por R$1. Mas não só isso. A maior parte das empresas de energia foram compradas por empresas estrangeiras. Quando veio a crise de 2000, a crise da economia.com, em que a Aero faliu e várias faliram, sabe o que eles fizeram? Todo o dinheiro que eles tinham pego do banco estatal aqui, que fazia parte do seu fundo, eles remeteram para as matrizes, para a matriz. E eles deixaram de fazer qualquer investimento aqui. Por quê? Porque quando elas foram privatizadas, grande parte das empresas elas foram desnacionalizadas. Elas foram compradas pela Aero, por empresas francesas, por empresas espanholas. Então, essas empresas estrangeiras compraram essas empresas estatais, elas entraram em colapso e depois foram reprivatizadas. Então, a grande lição para mim está exatamente o quê? Se elas, e tem mais, todas as empresas que foram privatizadas eram rentáveis. E as que não foram investidas,
recursos gigantescos para que voltassem a ser rentáveis. Mas não é só isso. O segredo é que elas foram subavaliadas. Veja, a CEAL foi vendida por 56 mil. Se eu soubesse, eu falei na sala de aula, se eu soubesse disso, eu tinha pego um empréstimo no consignado do Banco do Brasil. Poxa vida, 56 mil é muito para mim, mas para uma empresa que atende todo o Estado. Então, o que aconteceu foi isso. Geralmente, o que eles faziam? Contratavam empresas estrangeiras, de credibilidade, sei lá o quê, faziam a subavaliação e aí vendiam a um preço bem baixo, com dinheiro do Estado, exercendo o monopólio, porque essas empresas têm monopólio. E aí o monopólio, que era estatal, sai do Estado e vai para o agente privado. E mesmo assim, eles conseguiram quebrar essas empresas. Mesmo assim, eles conseguiram quebrar essas empresas. Então, o que está acontecendo agora é que essas empresas privatizadas na primeira dimensão, elas estão sendo compradas por quem? Por um grupo ligado à Energisa. Eu fui investigar quem era a Energisa. Aí eu descobri que ela é controlada pela GEPAR. Aí eu entrei no controle acionário da GEPAR. E quem estava lá? O Itaú. É a história do cartão de super-homem. Os bancos que ganham dinheiro com a dívida pública, que ganham dinheiro com juros altos, que ganham dinheiro com tudo, eles agora querem controlar o setor estratégico, que é o quê? Energia. Então, eu diria que uma questão que nós poderíamos até fazer futuramente, uma discussão com mais gente, era um resgate do papel, da trajetória, auge e crise das estatais, aos dias atuais. Porque nós vamos descobrir que grande parte das empresas estatais, na verdade, foram compradas por grupos. Por exemplo, a Salgema. Desculpa. A Braskem. Quem era a Braskem? Salgema. E o que estava por trás da Salgema? 2 empréstimos externos feitos por governo, acho que Guilherme Palmeira. Uma empresa estatal foi montada com dinheiro externo e também ajudou a criar dívidas externas de Alagoas. E depois foi, quando ela ia da Receita, o que fizeram? Privatizaram. E aí depois o que aconteceu? A Braskem comprou. Mas quem que era a Braskem? Braskem é justamente... Eu esqueci o nome da empresa, rapaz. Odebrecht. Ou seja, essas empresas montaram grandes conglomerados, na verdade, privatizando o que era estatal. Privatizando o que era estatal. Mantendo o subsídio, mantendo o dinheiro os recursos do BNB, mantendo o dinheiro do BNDES, mantendo renúncia fiscal, porque isso é muito importante. Essas empresas vão ter renúncia fiscal. Se hoje a Casal paga imposto, futuramente ela pode ter uma renúncia fiscalzinha. Seria importante saber se a Equatorial também não está recebendo renúncia fiscal, porque aí tem um problema. Ela não ajuda na arrecadação do Estado. Se essas empresas privatizadas tiverem acesso à renúncia fiscal, elas serão mais ainda beneficiadas. Então nós temos que ficar muito atentos, porque não se trata simplesmente de processo de privatização. Se trata da liquidação de uma instituição que tem um papel decisivo para a saúde de todo alagoano. Sem água, nós não podemos lavar as mãos. E sem lavar as mãos, nós estaremos fragilizados para combater a pandemia. Manter a estatal, manter a CEAL, a Casal estatal, deveria ser a primeira ação de garantir o combate ao coronavírus. Por quê? Sem água e sabão, nós não poderemos fazer o combate, e não passa só por isso aí. Mas então eu acho que essa iniciativa é muito importante, devemos continuar a fazer esse debate. Aí eu já queria falar também, você queria meu contato, mas eu também queria seu contato, porque eu queria fazer mais lives sobre isso. Eu vou fazer a ponte entre vocês dois para passar o contato um com o outro. Pronto. Porque a tarefa nossa, nesse momento de pandemia, é buscar esclarecimento. É ver além da aparência. Porque a aparência está sendo muito bem construída pela mídia burguesa, que é justamente demonizar o que é estatal, demonizar o servidor público e fazer apologia da iniciativa privada como se ela fosse a porta-voz, a portadora da eficácia de gestão. Não. Posso te assegurar que nesse país
as universidades públicas são responsáveis por 95% das pesquisas. São elas que garantem a qualidade de grande parte do ensino da pesquisa e extensão desse país. Ou seja, o servidor público cumpriu e cumpre uma função muito importante. As estatais cumpriram e, inclusive, uma coisa que vai ser discutida agora é a Embraer foi privatizada. Foi vendida para a Boeing com dinheiro do BNDES. E a Boeing agora está devolvendo ela. A Boeing, que é uma empresa estatal, fez 2 aviões que caem. Aquele 737-800 MAX cai. É uma empresa que está produzindo aviões de péssima qualidade. Que os acionistas... Ou seja, vamos pegar o exemplo da Boeing? A Boeing comprou a Embraer, que produz aviões e produz um monte de outros componentes de excelente qualidade, está em situação difícil. Por quê? Porque foi comprada pela Boeing, que precisava... O que pensava dela? Desmonta ela e passa a fazer componentes para a Boeing. Pronto, ela foi devolvida. E agora? É hora de perguntar. A Embraer não teria que ser reestatizada, dado o caráter estratégico que ela tem, porque é a empresa que tem tecnologia mais avançada nesse país. Isso, acabei falando demais e já tema para outra live. Daphne. Falou demais não, professor. Falou que precisa ser dito mesmo. É isso, Odilon, e todos que estão assistindo a gente. A gente vai continuar fazendo esse trabalho de tentar chegar na população com as informações necessárias, né? São 35 anos que a água vai ser colocada, né, na mão, eu não vou dizer vai ser colocada na mão do privado, não, eu vou dizer, vai ser colocado na mão do mercado. E o mercado, a gente sabe como é que funciona, né? O mercado, ele vai buscar o lucro. Então, a água vai passar não mais a representar vida, saúde, ela vai representar lucro. É disso que a gente está falando aqui, durante os próximos 35 anos, que pode ser que aconteça no meio do caminho aí, o filme que o professor já colocou aqui, né? Na hora que consegue lucrar tudo que lucrou, que queria lucrar, tirar tudo, devolve para o Estado, né? Quebrado para o Estado recuperar, ou seja, para o povo pagar a conta. Por 15 milhões. 15 milhões que não vêm para casal ou para os SAAs. Não há nenhuma linha no edital, nos documentos anexos do edital, que diga que desses 15 milhões, qualquer cifra, qualquer valor vai ter que ser usado para investir na casal, para investir nos SAAs, se eles continuarem operando. Não, vai para a mão do Estado, vai para a mão do governo do Estado. E aí a operacionalização do sistema, como a casal vai fazer, como o professor já bem colocou, para levar água para o Alto Sertão, sem essa região metropolitana, que é a que dá mais lucro, é a grande pergunta que a gente quer fazer. A gente já fez ao governador do estado, já fizemos pessoalmente ao secretário Jorge Santoro, ao Maurício Quintela, um dos responsáveis por esse projeto, secretário de infraestrutura, e não nos responderam, e nem o edital responde. Né? A gente leu incansavelmente e não responde. Como é que a casal vai se sustentar? E aí a população precisa entender que não é quando a gente diz que a casal vai se sustentar, é como é que a casal vai sustentar, levar água para você que está em Delmiro Gouveia, para você que está em Estrela de Alagoas, para você que está em Palmeira dos Índios, para você que está em Santana do Ipanema. Não sabe como é que a casal vai manter esses sistemas operando sem a renda que ela tem hoje, tendo que entregar parte disso aí, a parte mais lucrativa para o privado. É essa a grande preocupação que a gente tem hoje. Bom, eu queria agradecer bastante ao Menezes, ao professor José Menezes. Eu queria agradecer a Daphne Orion, que é presidente do Sindicato dos Urbanitários. O Menezes eu já converso praticamente todo dia, mas a Daphne, eu acho que é a primeira vez que eu tenho uma conversa assim mais longa com ela, e eu acho que é uma grata surpresa, porque mostra bastante a capacidade que existe dentro de muitos sindicatos ainda no nosso país, de quadros como a Daphne, com toda a articulação, com a facilidade de falar, com a posição firme em relação ao tema de venda da água, enfim, e com capacidade argumentativa, principalmente. Daphne, parabéns, você
Para mim foi uma gratíssima surpresa nessa live, porque mostra que a gente hoje tem condições de debater a situação da água com o bom quadro que a gente possui. O Menezes, ele é um personagem belíssimo, conhecido aqui, principalmente em Alagoas, nas redes sociais também, porque possui o seu próprio jeito de falar, a sua própria forma de se posicionar, e falando principalmente a respeito da dívida pública, falando da influência das privatizações que fazem parte desse dia a dia de estudos. Eu acho que o debate hoje foi muito bom, apesar dos problemas técnicos que eu tive aqui do meu lado, mas eu vi aí que vocês ficaram um tempo no ar, conversando, enfim, debatendo. Eu vou recuperar ainda essa parte, porque eu não vi, mas eu vou recuperar um pouco disso. Eu queria agradecer a você, principalmente, nosso internauta que nos acompanha pelo repórternordeste.com.br. Se você esqueceu o nome, bota lá no Google, Repórter Nordeste, que é a primeira opção para você acessar notícias de Alagoas, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Eu também queria pedir aos internautas, aqui aproveitando a audiência do Menezes e da Daphne, para que possam curtir a nossa página no YouTube, Odilon Rios, curtir e se inscrever no nosso canal. Nós não operamos por robôs, como o pessoal lá do Gabinete do Ódio. Então, nós fazemos pedidos aos nossos amigos para que eles possam curtir e se inscrever na nossa página e também possam compartilhar o conteúdo lá do repórternordeste.com.br. Repito, não temos robôs, mas temos aí os nossos amigos, como Menezes, como a Daphne, e os amigos dos amigos deles também, para nos ofertarem as suas grandes audiências, as suas audiências principalmente qualificadas que esse momento exige. Muito grato a todos. Nós vamos retomar com o tempo, mais uma vez, esse assunto da privatização da água e dos serviços públicos, é um assunto muito grande, como vocês puderam perceber, e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Essa